Muita gente pergunta, afinal, o que vale mais a pena, trabalhar para alguém ou abrir o próprio negócio? A verdade é que essa decisão pode mudar completamente sua vida, mas também pode custar caro se você não tiver clareza. Hoje eu vou trazer os dois lados, prós e contras, além de pontos que quase ninguém fala. No final, você vai ter mais clareza para decidir qual caminho faz sentido para você. Trabalhar de carteira assinada não é fracasso, assim como abrir negócio não é garantia de sucesso. Tudo depende do perfil da pessoa, do momento da vida e até das responsabilidades que ela já carrega. Eu não vou romantizar nenhum dos dois lados, porque os dois têm desafios. Quero que você escute e reflita. Primeiro, segurança financeira, salário fixo e benefícios. A grande vantagem de trabalhar para alguém é que você sabe exatamente quanto vai ganhar no final do mês. Esse dinheiro entra independente de quantos clientes a empresa teve, se vendeu bem ou mal. Isso dá previsibilidade para organizar as contas pessoais, pagar aluguel, compras do mês, parcelamentos e etc. Para quem está começando na vida adulta, casando ou sustentando família, essa previsibilidade pode ser uma grande tranquilidade. Por exemplo, como casos que mesmo que a empresa não bata a meta, o funcionário ainda recebe seu salário. O risco fica todo com o dono, e não com quem trabalha para ele. Além do salário, muitos empregos oferecem benefícios que aumentam a sensação de segurança. Como o 13º salário, um salário extra no final do ano. Férias remuneradas, você pode descansar sem perder renda. FGTS, uma reserva que vai sendo guardada em seu nome. Vale alimentação ou refeição, ajuda direta nos custos do dia a dia. Plano de saúde. Em muitos casos, um custo altíssimo que a empresa cobre. Seguro-desemprego, em demissões sem justa causa. Esses pontos protegem o trabalhador de emergências, algo que o empreendedor geralmente não tem. Sensação de estabilidade. Para muitas pessoas, só de saber que no final do mês o salário está garantido, já reduz a ansiedade. Isso permite planejar melhor a vida financeira sem tanto estresse. Quem empreende não tem essa garantia. Pode ter meses muito bons e outros quase sem faturamento. O outro lado da moeda. A segurança é relativa. Você depende da empresa existir e continuar te contratando. Um corte de gastos, crise econômica ou falência pode te deixar sem nada da noite para o dia. Ou seja, a segurança está na mão de outra pessoa, o dono, a empresa, o mercado. Muita gente se sente segura com o salário fixo, mas a verdade é que essa segurança não depende de você. Se a empresa quebrar, o emprego acaba junto. Segundo, menos risco. Não precisa se preocupar com fluxo de caixa, clientes, fornecedores. No emprego, você não precisa se preocupar se a empresa vendeu ou não naquele mês. Quem cuida do caixa, de pagar aluguel, energia, funcionários, impostos e fornecedores é o dono. Para o funcionário, o salário é uma linha fixa. Chega todo mês, independente da saúde financeira da empresa, até o limite do contrato. Se a barbearia tem um mês fraco, quem sente o impacto direto é o dono. O barbeiro contratado vai receber o mesmo salário. Clientes não são responsabilidade sua. Você não precisa se preocupar em atrair clientes, fazer marketing, lidar com reclamações ou fidelização. Seu papel geralmente é executar a função que lhe foi dada, cortar cabelo, atender balcão, vender, administrar um setor específico. O risco de perder clientes e ver o negócio cair não recai diretamente sobre você. Funcionário não precisa negociar preço de produtos, insumos, aluguel, energia, impostos. Esses custos podem destruir um negócio, mas para quem trabalha CLT eles são invisíveis. A única preocupação é executar bem sua função. Menos pressão emocional. Trabalhar para alguém significa carregar parte das responsabilidades, mas não todas. Isso reduz a carga emocional. Se o caixa está apertado, se o cliente grande cancelou, se o fornecedor atrasou a entrega, quem perde o sono é o dono, não o funcionário. Trabalhando CLT, você tem muito menos risco porque as grandes dores ficam nas costas do empresário. Você pode até perder o emprego, mas enquanto está contratado, não precisa se preocupar com nada disso. É claro que também depende da função do empregado, como alguns exemplos. Gerentes de unidade ou filial. Tem que lidar com fluxo de caixa, metas, fornecedores e clientes.
São cobrados como se fossem donos daquela operação, mas continuam sendo empregados CLT. Diretores e executivos, responsáveis por grandes decisões estratégicas. Se errarem, podem causar prejuízos enormes para a empresa, e isso recair sobre eles, mesmo sem participação nos lucros. Gestores de projetos. Precisam organizar equipes, prazos, fornecedores e entregar resultados. Se falharem, há impacto direto em clientes e faturamento. Diferença principal: o empreendedor assume o risco com o próprio bolso. Se perder, perde dinheiro real. O empregado assume riscos de gestão, pressão e responsabilidade, mas o prejuízo financeiro direto não é dele. Ele paga com estresse, cobranças e até perda do cargo. Isso mostra que até como empregado, dependendo do nível, a pessoa não está livre de riscos, apenas são de outra natureza. O lado oculto. Essa falta de risco pode gerar zona de conforto. A pessoa não sente urgência de crescer, porque sabe que no fim do mês o salário vem. Diferente do empreendedor, que é forçado a buscar soluções porque senão não paga as contas. A vantagem é que você não carrega o risco. A desvantagem é que, às vezes, sem risco você também não cresce. Outra vantagem é especialização. Quem trabalha numa empresa geralmente atua em uma função específica: financeiro, marketing, corte de cabelo, gestão de estoque, etc. Isso permite que a pessoa aprofunde-se em uma área, ganhe experiência sólida e se torne especialista. Domínio técnico. Você aprende detalhes que só a prática diária traz. Currículo forte. Especialização pode abrir portas em outras empresas. Carreira clara. Há cargos de júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, um caminho previsível de evolução. Segurança profissional. Empresas valorizam quem é especialista, porque sabem que você entrega com qualidade. O empreendedor, principalmente no início, precisa ser generalista, cuida do financeiro, marketing, atendimento, estoque, tudo ao mesmo tempo. Isso dá visão ampla, mas pode dificultar a profundidade técnica em uma única área. Só depois que o negócio cresce, ele consegue delegar e se especializar em algo. O empregado se especializa, o empreendedor se generaliza. Ambos crescem, mas de formas diferentes. Possibilidade de aprender. Muitas empresas funcionam como verdadeiras escolas. O empregado tem contato com processos, treinamentos e profissionais mais experientes. Isso acelera o aprendizado e pode preparar até para abrir o próprio negócio no futuro. Conheço gente que trabalhou anos em empresas, aprendeu sobre gestão, vendas, atendimento, e só depois usou isso para abrir o próprio negócio com muito mais segurança. Limite de crescimento no CLT. Dentro de uma empresa, o crescimento é estruturado. Você depende de promoções, avaliações de desempenho, tempo de casa e, muitas vezes, de vagas disponíveis. Mesmo que você seja excelente, pode ficar anos na mesma função se não houver espaço para subir. O salário também tem um teto. Cada cargo tem uma faixa salarial definida, e dificilmente você vai ultrapassar esse limite, mesmo que dê o seu máximo. A previsibilidade dá segurança. Você sabe o passo a passo da carreira. Algumas empresas oferecem planos de cargos e salários, mas mesmo assim a evolução tende a ser lenta. O empreendedor não tem teto fixo. Quanto mais vende, melhor administra e expande, maior pode ser o crescimento. Por outro lado, esse crescimento vem junto com riscos e responsabilidades maiores. Pouca liberdade no CLT. O empregado segue horário fixo e precisa cumprir a carga definida pela empresa. A rotina é pré-determinada: entrada, intervalo, saída. Isso garante disciplina e previsibilidade, mas limita a liberdade pessoal. Quem gosta de flexibilidade, exemplo, viajar em dias úteis, mudar horários de estudo, sente mais restrição. 2. As decisões importantes já vêm de cima: gestor, dono ou diretoria. O empregado executa o que já foi decidido em níveis hierárquicos maiores. Isso reduz a margem para experimentar e inovar. Mesmo que discorde, precisa seguir as regras e processos definidos pela empresa. 3. Mesmo que tenha boas ideias, muitas vezes não pode colocá-las em prática sem aprovação. A burocracia pode engessar aprovações, reuniões, políticas internas. Muitas ideias boas se perdem ou ficam paradas. Para quem é criativo e gosta de testar, isso pode ser frustrante. 4. Isso gera menos autonomia e menos flexibilidade na rotina.
A vida profissional do empregado é mais controlada, com espaço limitado para escolhas próprias. Há menos margem para tomar decisões rápidas ou mudar estratégias. O resultado é estabilidade, mas com sensação de estar sempre dentro de uma caixa. Dependência. Seu futuro depende de outra pessoa e empresa. O empregado está sujeito às decisões da empresa, cortes de custo, mudanças de estratégia, fechamento de unidades. Mesmo sendo um bom profissional, pode perder o emprego por fatores que fogem totalmente do seu controle. Promoções, aumentos e até a permanência no cargo estão nas mãos da liderança. Isso gera uma sensação de instabilidade escondida. Você parece seguro, mas na verdade depende de como a empresa vai se sair no mercado. Em momentos de crise, econômica ou interna, o trabalhador geralmente é o primeiro a sentir os impactos: demissões em massa, congelamento de salários, redução de benefícios. No CLT, seu futuro profissional está nas mãos da empresa. Por mais competente que você seja, ainda depende das decisões e do rumo que ela tomar. Liberdade de decisão. Você escolhe como tocar. Autonomia total. O empreendedor não depende de ordens de chefes ou diretores. Ele define a visão do negócio, decide onde investir, como atender clientes e qual caminho seguir. Essa autonomia é poderosa porque permite agir rápido, sem burocracia. Inovação sem barreiras. No emprego, boas ideias muitas vezes ficam travadas na hierarquia. Já no empreendedorismo, você pode colocar suas ideias em prática imediatamente. Isso abre espaço para testar novos produtos, serviços ou modelos de negócio sem esperar aprovação. Adaptação rápida ao mercado. Empresas grandes podem demorar meses para mudar processos. Um empreendedor, por ser mais ágil, pode ajustar preços, mudar estratégias de marketing ou lançar algo novo em poucos dias. Essa velocidade pode ser decisiva para sobreviver e crescer. Controle do próprio rumo. Todas as grandes decisões passam por você. Contratar alguém, trocar de fornecedor, investir em tecnologia, expandir ou mudar de nicho. Isso traz um senso de protagonismo. O sucesso ou fracasso está diretamente ligado às suas escolhas. Realização pessoal. A liberdade de decidir também gera satisfação emocional. Não é só trabalhar, é construir um caminho com a sua identidade. Para muitos, isso vale mais do que estabilidade de um emprego. Ser empreendedor é ter as rédeas do próprio destino. Você decide, você cria, você adapta. Potencial de ganhos maiores. Não existe teto, depende do crescimento. Sem limite fixo de salário. No CLT, cada cargo tem um valor máximo definido pela empresa. No empreendedorismo, não existe esse teto. O lucro está diretamente ligado à sua capacidade de gerar valor no mercado. Ou seja, se o negócio cresce, os ganhos crescem junto. Escalabilidade. Um negócio bem estruturado pode expandir para novas regiões, aumentar equipe, abrir filiais ou vender online. Isso multiplica o faturamento sem depender apenas das horas trabalhadas. Enquanto o empregado troca tempo por dinheiro, o empreendedor pode construir sistemas que geram receita mesmo quando ele não está presente. Recompensa proporcional ao esforço e estratégia. O retorno financeiro não depende apenas de tempo de casa, promoções ou políticas internas. Depende do quanto você consegue vender, negociar e administrar. Isso significa que boas decisões podem gerar resultados muito mais rápidos e significativos. Possibilidade de ganhos muito acima da média. Pequenos negócios locais podem gerar renda superior a muitos cargos de nível sênior em grandes empresas. E, com diferenciação e expansão, o empreendedor pode chegar a faturamentos que seriam inalcançáveis como empregado. Patrimônio e valorização do negócio. Além do lucro mensal, o empreendedor constrói um ativo, a empresa em si. Esse negócio pode ser vendido no futuro, virar franquia ou atrair investidores, criando riqueza além do rendimento imediato. No empreendedorismo, não há limite definido. Seu ganho cresce conforme sua visão, esforço e capacidade de expandir o negócio. Construção de algo próprio, legado, marca, clientes. Patrimônio que pode crescer. Diferente de um emprego, onde o fruto do seu trabalho pertence à empresa, no empreendedorismo cada esforço constrói um ativo que é seu. O negócio pode se valorizar com o tempo, virar uma marca conhecida e até ser vendido ou expandido. Legado e continuidade. Um empreendimento pode ser passado para filhos, familiares ou até virar uma empresa de gerações. Isso cria um legado duradouro,
algo que permanece mesmo depois do empreendedor se afastar. Marca pessoal e profissional. Cada cliente satisfeito fortalece sua reputação. A marca que você constrói não é só o nome da empresa, mas também a sua autoridade e credibilidade no mercado. Isso abre portas, gera networking e cria reconhecimento que nenhum crachá de funcionário poderia trazer. Relacionamento com clientes. O empreendedor constrói uma base de clientes que confia nele, volta a comprar e recomenda para outros. Essa rede de relacionamento é um ativo invisível, mas de altíssimo valor. Realização emocional e psicológica. Há uma satisfação única em ver algo sair do papel e tomar forma. Uma loja aberta, um site funcionando, um produto vendido. Não é apenas dinheiro, é orgulho de ter criado algo do zero e vê-lo impactar a vida de outras pessoas. Empreender é mais do que ganhar dinheiro, é construir um legado, uma marca e uma base de clientes que carregam a sua identidade. Flexibilidade, relativa, pode organizar melhor sua rotina, mas com responsabilidade. Controle sobre os horários. O empreendedor pode escolher a hora de começar e terminar o trabalho. Essa liberdade permite encaixar compromissos pessoais, família, estudos, lazer, com mais facilidade. Ritmo de trabalho próprio. Não há um chefe cobrando presença em determinado horário. Você organiza as prioridades do dia, decide quando focar em produção, quando fazer reuniões ou até quando descansar. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional, em teoria. A flexibilidade dá margem para ter mais tempo de qualidade com a família ou para cuidar de si mesmo. Muitos empreendedores escolhem esse caminho justamente para fugir do padrão engessado do CLT. Responsabilidade maior. Essa liberdade só funciona se houver organização. Se o empreendedor não se disciplina, a flexibilidade vira desordem, excesso de horas, prazos perdidos e até prejuízos. Ou seja, a rotina é livre, mas também exige mais autocontrole do que a rotina de um emprego. Liberdade condicionada ao negócio. A flexibilidade é relativa porque, no fim, a demanda dos clientes e do mercado também define o ritmo. Se o negócio precisa de você num sábado, feriado ou madrugada, não dá para simplesmente desligar. O empreendedor tem mais liberdade para organizar o dia, mas precisa de disciplina. Sem responsabilidade, a flexibilidade vira um caos. Exemplo prático. Um amigo meu começou vendendo de forma simples, mas se estressava muito indo atrás de produtos, comprando e muitas vezes pegando produtos de baixa qualidade. Então decidiu focar, criar sua própria produção e hoje abastece clientes em várias cidades. Isso só foi possível porque ele tomou a decisão de empreender. Alto risco. Maioria fecha nos primeiros anos. Taxa de mortalidade alta. Estudos mostram que uma grande parte dos novos negócios fecha nos primeiros 2 a 5 anos de operação. Isso acontece por vários fatores: falta de planejamento, má gestão financeira, concorrência forte ou mudanças no mercado. Investimento inicial em risco. O dinheiro colocado no início, seja em estrutura, equipamentos ou marketing, pode não retornar se o negócio não der certo. Diferente de um emprego, onde o salário é garantido, o empreendedor pode trabalhar meses sem ver lucro ou até perder capital. Incerteza constante. Mesmo negócios que começam bem podem enfrentar crises inesperadas, pandemia, recessão econômica, mudança de comportamento do consumidor. O risco nunca desaparece totalmente, só muda de forma. Pressão psicológica. Viver com a possibilidade de falhar pesa no emocional. Muitos empreendedores enfrentam ansiedade, noites sem dormir e medo de não conseguir pagar contas ou sustentar a família. Consequências práticas do fracasso. Dívidas, perda de patrimônio e até restrições de crédito são comuns quando o negócio não dá certo. Além do impacto financeiro, também pode haver frustração pessoal e desgaste de relacionamentos. Empreender é ter coragem de correr riscos, e os riscos são grandes. A maioria dos negócios fecha cedo, e o empreendedor precisa estar preparado para enfrentar essa realidade. Incerteza financeira, meses bons e ruins. Renda variável. Diferente do salário fixo do CLT, o empreendedor não tem uma quantia garantida no fim do mês. A entrada de dinheiro depende de vendas, contratos e sazonalidade do negócio. Meses de alta e meses de baixa. Em alguns períodos, o faturamento pode ser excelente, em outros, cair drasticamente. Essa variação exige planejamento financeiro rigoroso, porque um mês bom precisa sustentar também os meses ruins. Dificuldade em planejar a vida pessoal.
Essa instabilidade pode dificultar assumir compromissos financeiros longos, como financiamentos ou grandes investimentos pessoais. Sem previsibilidade, muitos empreendedores vivem com a sensação de estar sempre no fio da navalha. Pressão emocional e familiar. A incerteza afeta não apenas o empreendedor, mas também sua família. O medo de não conseguir pagar contas ou manter o padrão de vida gera ansiedade e estresse constantes. Gestão é chave para sobreviver. Empreendedores bem-sucedidos desenvolvem reservas de emergência e estratégias para suavizar essa oscilação. Mas até chegar nesse ponto, a insegurança financeira é uma das maiores barreiras da jornada. No empreendedorismo, o dinheiro não vem todo mês igual. Há altos e baixos, e só com muita disciplina financeira é possível suportar os períodos de instabilidade. Responsabilidade total, funcionários, impostos, clientes. Tudo está nas suas costas. O empreendedor não responde só por si, mas por todo o funcionamento da empresa. Se algo dá errado, não há outro setor para assumir, a cobrança cai diretamente nele. Gestão de funcionários. Manter uma equipe envolve treinamento, motivação, folha de pagamento, direitos trabalhistas e resolução de conflitos. Cada decisão errada com pessoas pode gerar processos, desmotivação ou até perda de talentos. Impostos e burocracia. A carga tributária no Brasil é complexa e pesada. Erros em pagamentos, declarações ou obrigações fiscais podem gerar multas, juros e dor de cabeça com o governo. Atendimento a clientes. Clientes são a alma do negócio, mas também podem ser exigentes e imprevisíveis. Reclamações, cancelamentos ou insatisfação precisam ser resolvidos diretamente pelo empreendedor. A reputação do negócio depende de como essas situações são tratadas. Pressão constante. O empreendedor carrega a responsabilidade de sustentar o negócio, pagar salários e manter tudo funcionando. Isso gera uma pressão psicológica intensa, que pode levar a estresse e até problemas de saúde. Aliás, quando é hora de contratar alguém, uma das decisões mais delicadas do empreendedor é saber quando trazer pessoas para dentro do negócio. Não contrate cedo demais. Se o caixa ainda não sustenta as operações básicas, colocar um funcionário pode ser um peso insuportável. Contratar sem ter receita estável é como colocar um tijolo pesado em uma casa sem fundação. Tenha capital e reserva de emergência. Antes de abrir vaga, é essencial garantir que existe dinheiro não só para o salário, mas também para os encargos, férias, 13º e imprevistos. O ideal é ter uma reserva de alguns meses de folha de pagamento guardada para não correr o risco de quebrar caso as vendas oscilem. Contratar é assumir risco jurídico e humano. Funcionários podem se tornar parceiros valiosos, mas também podem gerar problemas, processos trabalhistas, descuidos, má-fé ou até sabotagem. Uma má contratação pode custar muito mais do que não contratar. Hora certa de contratar. Quando o volume de trabalho já não pode ser atendido por você sozinho sem comprometer qualidade ou crescimento. Quando a demanda previsível e estável, não apenas um pico momentâneo. Quando o retorno que essa contratação trará, mais vendas, mais produção, mais eficiência, é maior do que o custo fixo que ela representa. Alternativas antes de contratar fixo. Testar freelancers ou terceirizados. Automatizar processos. Investir em tecnologia que economize tempo e evite contratar cedo demais. Empreender é assumir responsabilidade total, funcionários, impostos, clientes e tudo mais. A recompensa pode ser grande, mas o peso também. Contratar alguém é uma decisão estratégica, exige capital, reserva e visão de longo prazo. Funcionários trazem crescimento, mas também riscos. Antes de contratar, certifique-se de que o negócio está preparado para sustentar essa responsabilidade. Trabalho intenso, principalmente no início. Quando alguém decide empreender, a ideia de ter liberdade e tempo sobrando parece tentadora. Mas, na prática, no começo acontece o oposto. Jornadas longas. O início de um negócio exige dedicação quase total. O empreendedor muitas vezes trabalha mais horas do que em um emprego CLT, porque precisa fazer de tudo: vender, atender cliente, cuidar das finanças, marketing, estoque, etc. Acúmulo de funções. Sem equipe e com poucos recursos, o dono do negócio é o vendedor, o financeiro, o administrador, o atendimento e o faz tudo. Isso gera sobrecarga e exige aprender rapidamente várias habilidades diferentes. Sacrifício pessoal e social. O tempo livre diminui. Amigos, família e lazer ficam em segundo plano.
O empreendedor, principalmente no início, precisa abrir mão de algumas coisas para manter o negócio em pé. Pressão psicológica. A intensidade não é só física, mas também mental. Tomar decisões importantes, lidar com incertezas e segurar a responsabilidade do negócio. É comum sentir ansiedade, exaustão e até dúvidas sobre se fez a escolha certa. Fase temporária, mas crucial. Essa intensidade costuma ser maior nos primeiros meses ou anos. Quem consegue atravessar esse período de sacrifício e esforço pesado, com disciplina e estratégia, colhe mais estabilidade no futuro. Empreender significa, no início, trabalhar muito mais do que em um emprego comum. Jornadas longas, acúmulo de funções e sacrifícios pessoais fazem parte. É um período intenso, mas essencial para consolidar o negócio. Você lida bem com risco e incerteza? Prefere estabilidade ou liberdade? Está disposto a aprender sobre gestão, vendas e liderança? Qual é sua situação atual, família, contas, tempo disponível? Você não precisa largar o emprego para começar. Dá para começar algo pequeno no paralelo, validar e só depois decidir se vale a pena largar tudo. Recapitulando, trabalhar para alguém te dá segurança, empreender te dá liberdade e potencial de crescimento. Nenhum é melhor ou pior, o que importa é qual faz sentido para você nesse momento da sua vida. Se esse conteúdo fez sentido, se inscreve no canal, porque aqui eu trago reflexões e dicas reais sobre negócios, prosperidade e desenvolvimento. E comenta aqui embaixo, você prefere estabilidade ou liberdade? Quero saber sua opinião.